Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre direito à moradia e à cidade. Estamos com Douglas Belchior, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Carmen Ferreira, líder do Movimento Sem Teto do Centro, e Elaine Mineiro, arte educadora e integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste e da Uniafro também. A gente estava conversando então agora com a Ana sobre a situação de Salvador. O Fundo Brasil apoia essa luta deles ali em Salvador, que é uma luta, inclusive, muito contra o racismo que existe nesse local, que é ocupado principalmente por negros. Salvador é o grande exemplo do que significa o racismo no Brasil, né? Sim. É uma cidade majoritariamente, esmagadoramente de maioria negra, em que os poderes são constituídos historicamente por aqueles descendentes de quem escravizou aquele povo. E esse movimento é fundamental, que a Ana Caminha lidera, o movimento de articulação dos movimentos de Salvador Antigo, que busca manter a identidade do que é Salvador. Isso é fundamental. O Fundo Brasil tem se dedicado a apoiar cada vez mais grupos que têm essa capilaridade, que têm trabalho na ponta. Essa é uma característica da ação do Fundo Brasil, que funciona mais ou menos como uma curadoria de iniciativas. São cerca de 70 projetos diversos apoiados em todo o país, sempre com esse critério de defesa de defensores e defesa de direitos humanos como um todo. E esse trabalho em Salvador é uma das referências que a gente gosta de mostrar e de perceber o quanto esse tipo de trabalho de acesso, de direito à cidade, a cidade como um espaço coletivo de sociabilidade para todas, é fundamental. Sim. Agora, Carmen, o que está sendo discutido em relação a direito à habitação no país hoje? Porque a gente falava recentemente sobre o Minha Casa Minha Vida, que hoje não há perspectiva sobre a continuidade desse programa. Bem, o programa Minha Casa Minha Vida, decididamente, né, pelos governantes, é um programa hoje voltado para o mercado, né? Só tem o Minha Casa Minha Vida na proporção de mercado. Sim. Para as entidades, ou seja, a moradia social, que é de HIS, há um corte, inclusive até para as obras que estão em andamento, como o Cambridge. Para vocês terem uma ideia, a Caixa Econômica faz medição de obra mês a mês e dinheiro não tem. Mesmo que nós atinjamos essa meta, que é de 4%, o dinheiro não vai vir. Então, entra assim numa fila. Mas nós temos que atingir a meta. E isso não é motivo para a obra parar. Agora, com que dinheiro a gente não sabe. Está atrasada há quanto tempo já? Olha, tem uns 4 meses. Sim. Parece assim, eu saio de cena, o dinheiro também sai também, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos 2 medições atrasadas. Isso eu estou falando da obra do Cambridge, mas no Brasil inteiro é geral, né? Não existe investimento para moradia. Agora, tratando-se de São Paulo, o governador João Dória já anunciou o corte, né, no orçamento 2020 para habitação. Na prefeitura existe aí um PMH, que é o Plano Municipal de Habitação, que está na gaveta, na Câmara Municipal dos Vereadores, que não se coloca para frente, né? Não sai, não coloca na pauta do dia. Sim. E na última quinta-feira, o secretário de Habitação, João Farias, lança um programa, né, de habitação para o município, aonde o Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, ele era um fundo usado para adquirir imóveis e terrenos, né? Aí foi aprovado que esse fundo também, 30% é para teor construtivo. Sim. Mas isso ainda vai ser aprovado. Então, a perspectiva, a saída, nós, a população, que é isso que o MSTC faz, é de nós, já que o governo diz, o governo federal, que é o responsável pelo orçamento geral da União, diz que não tem dinheiro para moradia, nós, a população, não podemos ficar inerte. Então, se tem prédios desocupados, vazios, vamos levar proposta, vamos nós pagarmos por isso, né? Mas dentro da perspectiva que vem da legitimidade, que é do Conselho Municipal de Habitação, Conselho Estadual de Habitação, existe aí esse plano que eu quero estudar, porque o meu retorno, né, tá nessa tratativa de governo é recente, tem dias, né? Então, eu preciso estudar, precisamos, e mais como movimento organizado, é o nosso papel participar também das discussões junto ao governo. E estamos aí, dia 9 tem uma pré-conferência de habitação, 9/11, né?
Nessa pré-conferência nós vamos levar várias propostas, uma delas também é a PP-POP, e em 2020 tem a Conferência de Habitação. Faço aqui um convite a todo cidadão, não deixem de participar, a vida das pessoas são decididas nesses locais. E é o local onde a gente também tem a oportunidade de opinar e descentralizar o poder público. Sim. Como é que se discute orçamento onde a população não participa? Sim. É uma minoria que vai, e não pode mais ficar inerte, porque a grande mídia, ela não faz questão, nem o próprio governo, que as pessoas saibam que há essa discussão e que é necessário ter participação popular. Sim. Agora, Elaine, se é que na questão da habitação ainda existem alguns canais de comunicação, como é na área da cultura e dessa cultura produzida na periferia? Eu acho que isso que a Carmen fala também a gente enfrenta na cultura, que é esse esvaziamento das políticas públicas que vão viabilizar, né, a produção de arte de cultura periférica e uma perseguição também, que não se dá por uma perseguição, né, por enquanto, né? A gente ainda não está sendo perseguido com polícia, ameaçado com prisão, mas uma perseguição no trabalho, né, do artista que está ali desenvolvendo a sua arte na periferia. Ainda mais quando esse trabalho é crítico. Ainda mais quando esse trabalho é crítico. Sim. E, assim, alguns exemplos importantes. Por exemplo, o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes recebe todo ano a FLICT, né, que é a Feira Literária de Cidade de Tiradentes. Sim. E esse ano, por exemplo, a feira, né, ao contrário desde quando ela foi criada, ela foi realizada sem a participação dos coletivos de Cidade de Tiradentes. Puxa, né? Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz sentido, mas é o que acontece. Então, esse ano a FLICT praticamente não tem nenhum convidado de Cidade de Tiradentes. E depois as pressas fizeram uma reunião e perguntaram se os coletivos de Cidade de Tiradentes poderiam se apresentar de graça. Então, assim, todo o recurso que foi destinado para a FLICT foi para outros artistas, e aí não é um problema com outros artistas, não é um problema que tenham trocas. Na verdade, a FLICT sempre foi organizada dessa maneira e isso é bom para o território. Mas ele foi feito totalmente apartado dos coletivos do território, e aí o tema, por exemplo, que seria o povo negro, povo preto, né, eles mudaram para Todos Podem Aprender, um tema super genérico, né, para fugir. Então, você está falando de Cidade de Tiradentes, que é um dos bairros da cidade que tem a maior percentual de população negra no território. Você tem uma biblioteca temática de direitos humanos no Centro de Formação de Cidade de Tiradentes, e aí você vai fazer uma FLICT, você descaracteriza o tema, você tira os agentes culturais daquele território e você coloca temas genéricos para que a discussão ela seja bem genérica. Então, o ataque feito e aí o discurso, esse discurso que a gente está acostumado, que tem que tirar o ativismo da arte, que você não pode ter o artista que é militante, né, que é um discurso de esquerda na teoria, né? Então, quando discutir cultura e literatura negra, né, virou o esquerdismo, né, virou, não faz o menor sentido. E aí, com várias outras provocações, né? A gente teve casos, por exemplo, de coletivos que tiveram editais aprovados por uma comissão julgadora do VAI, e aí, porque esses coletivos tinham pessoas atuantes, esse coletivo foi desclassificado. Atuantes politicamente? Atuantes politicamente, de movimento, né? E aí esse coletivo foi desqualificado. A gente tem o caso, por exemplo, da ocupação cultural Mateus Santos, que fica em Ermelino Matarazzo, que o secretário de Cultura anterior até ameaçou, inclusive, de agredir fisicamente um dos organizadores e dos produtores de cultura naquele local, e depois, sistematicamente, a Secretaria de Cultura tentou, de todas as maneiras, fechar aquela ocupação cultural que já tinha sido cedida, inclusive, com dinheiro da própria Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Então, a Secretaria Municipal de Cultura financiava aquele espaço era legalizado. Primeiro, ele retira o financiamento e depois ele tenta fechar esse espaço. Então, o que acontece é que todas as vezes que você tem uma gestão, né, que ela está descontente com aquele grupo, com aquele coletivo, ele vai tentar, de alguma maneira, perseguir aquele coletivo, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que já trabalharam na gestão de espaços culturais que depois não conseguem mais emprego em equipamentos públicos de cultura, né? Não são mais contratados, não conseguem vender o seu trabalho, então não conseguem se apresentar nos espaços e tal. Então, a perseguição ela vai se dando meio que nesse caminho, né?
É triste que nesse momento a defesa dos direitos humanos, a luta contra o racismo se torne alguma coisa de esquerda, quando não é para ser, é de todo mundo. Inclusive tem uma discussão hoje rodando nas redes sobre a naturalização do racismo, sobre o racismo ser uma questão de opinião, né? Sim. Não, tudo bem você ser racista, só não vai agredir tal pessoa, que não é isso. Em relação ao racismo, nós temos um problema histórico que é a negação da existência desse elemento como fundamental, fundante, estruturante da própria sociedade. A gente vive um momento em que isso é até mais alargado, que é tudo que diz respeito à luta por humanidade, por sociabilidade, por civilidade, por questões básicas de relacionamento, de convivência, de tolerância. Isso, por mais ameno que seja, na narrativa de quem está no poder hoje, se transforma em algo ideologicamente comprometido com a esquerda. Sim. O que é uma estupidez, é no mínimo uma estupidez. Nós vemos um momento, Ana Valéria sempre fala isso, a nossa superintendente no Fundo Brasil, que nós vemos um momento em que nós temos no poder um setor que quer acabar com o segmento da sociedade civil organizada, que é um segmento fundamental em qualquer sociedade. Não diz respeito a ser de esquerda ou direita, a concordar ou não. Diz respeito que toda sociedade tem os seus segmentos organizados. Tem lá os empresários, tem o setor público, tem os artistas, aqueles que têm nome, aqueles que são menos conhecidos, tem a mídia e tem também o setor da sociedade civil organizada, que nessa relação na sociedade disputa os seus interesses. E, eventualmente, o segmento está mais forte ou mais fortalecido. Isso tem a ver com a conjuntura, é normal que aconteça. Vez ou outra, um segmento ocupa o poder, aí tem mais espaço, aí coloca em prática as suas políticas. Isso acontece no Brasil. A gente teve anos de governo de direita, do PSDB, por exemplo, que embora fosse contrário à maior parte das elaborações políticas do segmento social organizado, minimamente havia uma garantia de existência desse setor. Acho que essa é uma diferença importante. Bolsonaro e a sua trupe defende o fim desse segmento. A dona Carmen não pode existir enquanto uma liderança de ocupação. Aliás, a luta que Carmen representa tem que ser destruída. A mesma coisa em relação à cultura. É um bando de comunistas irresponsáveis e comedores de criancinha. E, bom, eu acho que esse é o grande enfrentamento que a gente está vivenciando hoje. Sim. Então nunca foi tão importante ao mesmo tempo valorizar direitos humanos e agregar esse valor. Eu acho que os movimentos são fundamentais porque ele traz para o chão, para o cotidiano da vida, isso que é muito subjetivo. Direitos humanos é o quê? Ora, a luta por causa é direitos humanos e é um processo de educação sistemático na prática das ocupações. Direito à cultura, à arte, à sociabilidade, à cidade são direitos humanos e isso está presente na elaboração dos movimentos de cultura. Daí a importância desses movimentos e daí porque o Fundo Brasil os apoia. Sim, perfeito. Carmen, só para a gente encerrar, há quantas anos esse processo? Vocês continuam respondendo, vocês ainda não foram absolvidos, vocês continuam respondendo, enquanto isso a luta continua também. Então, o processo vai se arrastar, né? Agora é hora de entrar com recurso, de entrar com as testemunhas, né, de defesa, de entrar com as provas, né? E a luta não pode parar, né? Isso é mais um empecilho no meio do caminho, é mais uma barreira. E se está incomodando, isso é porque está no caminho correto, né? Quando se fala em criminalização de movimento social, isso não é de agora, isso é todo um flanco aí, já ninguém pode realmente se organizar, né? Não interessa povo organizado, conhecedor de leis, conhecedor de direitos e de deveres, isso não é interessante para o Estado. O Estado ainda tem uma perspectiva da ignorância. É bom ter cidadão ignorante, porque aí ele abaixa a cabeça, não, né, diz amém a tudo. E nesse sentido, a desobediência civil é muito importante. É muito importante. Elaine, uma última palavra. Você quer deixar alguma mensagem? Vocês têm alguma atividade programada do fórum? A gente está fazendo o acompanhamento desse caso do Cidade Tiradentes, né? Fazendo as reuniões lá com o pessoal de Tiradentes, enfim, a gente está fazendo isso. Mas eu acho que tem um outro chamamento bem importante também, que é o Novembro Negro. A gente está chegando em novembro.
E a gente vai ter a Marcha da Consciência Negra já tradicional no dia 20, e esse ano a gente vai ampliar as atividades da marcha para todos os territórios, né? Então a gente lançou um selo na última sexta-feira no seminário da Marcha da Consciência Negra que vai integrar tanto as atividades culturais como as lutas dos povos que estão nos territórios, porque todas essas atividades que a gente faz no território, elas integram a luta pelo Novembro Negro, pela Marcha da Consciência Negra. Então é um convite aí para que a gente coloque as suas atividades na marcha, coloque as suas atividades na organização da marcha, coloque o selo, use o selo, compartilhe o porque acho que é importante o Novembro Negro, acho que a gente está na rua hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil, a gente está na rua, a gente precisa estar todo mundo na rua junto, como a Carmen falou várias vezes aqui, que a gente precisa estar junto, então é esse convite mesmo. Quem quiser mais informações, tem algum site? Sim, a Marcha da Consciência Negra tem uma página no Facebook, né, escrito Marcha da Consciência Negra, lá estão as informações de todas as reuniões, a próxima agora é dia 30, na Rua da Abolição. E a gente vai construir a marcha e vai construir essas atividades no território. Então, né, sintam-se todos convidados para construir essa Marcha da Consciência Negra, que tem que ser uma marcha de todos, né? A Marcha da Consciência Negra não é uma marcha só do movimento negro, é uma marcha da cidade, né? Pensando a cidade. Carmen, Elaine, agradeço demais a participação de vocês. Douglas, agradeço ao Fundo Brasil de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença. Agradeço também. Convido todo mundo que nos assiste, que defende direitos humanos, que acha importante essa pauta, que conheça o Fundo Brasil de Direitos Humanos, fundobrasil.org.br. Nós temos apoiado iniciativas importantíssimas como essa em todo o país e você pode ajudar. Muito obrigada, pessoal. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.